Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, esse é o Papo de Redação no seu rádio, na tela do seu tablet, computador, smartphone. Muito bem-vindo você. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para comandar mais um Papo de Redação, o podcast que repercute as principais notícias do dia do Grupo Folha, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde. Participe conosco, envie seu comentário para o 999715300 e tem também a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Hoje estou aqui com a Marília Mesquita, fomos colegas aí dessa cobertura histórica da Folha em Alto Alegre. Desde já, muito bem-vinda para você, Marília. Oi, Lucas, é um prazer participar aqui do Papo de Redação. Oi para você que está nos acompanhando aqui pelas ondas da 100.3, também pelo nosso canal no YouTube. Muito bem, hoje o assunto vai ser muito eleições suplementares de Alto Alegre, tem aqui resultados, o que falaram no caso, o Wagner Nunes e também o Valdenir Magrão a respeito desse resultado. Tem também um levantamento que eu fiz aqui. Você sabia que em um intervalo de 6 meses, Alto Alegre tem 4 prefeitos? É, meu amigo, não é fácil não, né? Alto Alegre é um município marcado por escândalos de corrupção e já já a gente fala sobre isso e muito mais, também, evidentemente, sobre os bastidores da nossa apuração com a Marília Mesquita, que está representando aqui também a nossa equipe, que esteve lá. Marília, antes de a gente entrar no assunto Alto Alegre, vamos falar aí um pouco do final de semana, daqui de Boa Vista também, que foi violento, né? Teve mortes, e incluindo a morte de um jovem que morreu afogado em um balneário na zona oeste de Boa Vista. O que aconteceu? O que a gente conseguiu apurar? Isso, mais um final de semana aí marcado com óbitos. Tivemos óbito em acidentes de trânsito e também em afogamento. Vale ressaltar aqui, Lucas, que mesmo nesse período de seca que nós estamos vivendo aqui em Roraima, foram registrados vários óbitos por afogamento, incluindo de crianças, e dessa vez a vítima foi um jovem de 18 anos, aí o Garderson Souza, que ele foi encontrado morto nesse domingo após se afogar no balneário do Cachoeirinha, lá no Rio Branco, no bairro Cidade Satélite. A vítima estava com amigos no local quando mergulhou e não conseguiu retornar para a superfície. O Corpo de Bombeiros foi acionado, as equipes de mergulhadores da Companhia de Busca e Salvamento chegou ao local por volta ali das 8h20 da manhã. E aí, devido ao terreno acidentado às margens do rio e os caminhos estreitos, foi necessário fazer o uso de motosserra para podar algumas árvores que estavam impedindo a passagem da viatura de salvamento com o barco. Após o procedimento, foi iniciada a busca submersa no local, indicado pelas testemunhas como o ponto onde a vítima havia sido vista pela última vez. O local indicado apresentava medidas variadas de profundidade, entre 3 metros a 6 metros, visibilidade prejudicada e correnteza amena. Então, aí mais uma vez um caso de óbito registrado aí na nossa cidade, e as buscas elas se encerraram aí por volta das 16h40 e a vítima foi encontrada aí a 40 metros de profundidade. Nossa, é uma situação triste, né? Apesar de aparentar que está seco, né, o rio está voltando a subir. Vale ressaltar, né? Vale ressaltar que os rios estão voltando a subir, né? A gente passou por um momento muito quente, de muita seca, foi reduzindo o nível dos rios. Inclusive, apesar do pior momento em que o Rio Branco, por exemplo, estava seco, se registrou aí pelo menos 2 afogamentos. De crianças, inclusive. Então todo cuidado é muito importante para você não deixar com que as pessoas chorem, né? Situações tristes como essa. Marília, também teve um caso bem sério em que o homem atirou contra a própria esposa. E detalhe, ela estava grávida, né? Sim. Foi um jovem de 29 anos. Ele foi preso após tentar
atirar contra a esposa, uma mulher de 20 anos. Esse caso aconteceu nesse domingo, dia 28, no município do Cantá. A vítima, ela está grávida de 8 meses e esse agressor, ele ainda tentou tirar a própria vida, Lucas. Testemunhas acionaram aí a 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira e informaram que o infrator, ele teria agredido a esposa com empurrões, pegou uma arma de fogo caseira, calibre .32, e efetuou disparos em direção à vítima, mas não conseguiu atingi-la. Em seguida, ele atirou contra a própria cabeça, ferindo apenas o nariz. Os populares conseguiram tomar a arma desse homem e entregaram aí aos policiais. No momento da abordagem, o agressor, ele estava em um bar e com uma faca na cintura. Questionado aí sobre a arma branca, ele diz que estava com ela porque várias pessoas teriam o agredido e tomado a sua arma de fogo. A vítima passou mal e foi levada pelo SAMU ao posto de saúde da região para cuidar dos médicos, e esse homem foi preso e apresentado na delegacia de polícia do município para as providências necessárias. Então ela está se recuperando ainda, né, Marília? Até a informação que a gente tem até o momento. Isso, né? A informação que nós recebemos é que ela não foi atingida pelos disparos, apenas passou mal ali, com certeza ficou muito nervosa, muito aflita. E aí, quando a mulher está gestante, tem toda uma questão, né, que a mulher fica mais sensível. E graças a Deus que ela não foi baleada, mas passou mal e foi levada aí para o posto de saúde. Pô, agora é muita covardia, né, gente? Um homem fazer uma coisa dessa contra a esposa, você tá atentando contra a vida de 2 pessoas. Então, todo o nosso repúdio a essa situação. Agora sim, vamos falar de eleições municipais suplementares em Alto Alegre. Lembrando que esse pleito foi convocado devido à cassação do Pedro Henrique Machado, que foi prefeito de 2017 até março de 2024. E aos 46 anos, o professor Wagner Nunes, do Republicanos, foi eleito prefeito de Alto Alegre para comandar a cidade nesse mandato tampão até 31 de dezembro de 2024. O político foi apoiado pelo governador Antônio Denário, do Progressistas, e recebeu aí 54% dos votos nessas eleições. Corresponde aí 4.702 votos. É uma pré-campanha, na verdade, né? Porque, veja bem, é uma campanha, apesar de ser uma campanha para um mandato suplementar, um mandato tampão, como a gente fala no nosso jargão, né? Já é um ensaio, né, Marília, para as eleições de outubro. Até porque até o momento já se tem a informação de que os dois vão voltar a se enfrentar em outubro, né? Isso mesmo. Essas eleições, elas foram uma resposta para a população, porque nós conversamos ali com vários moradores. Nós chegamos em Alto Alegre no sábado, à tarde, e retornamos domingo à noite. Então, no período que nós ficamos lá, nós conversamos com vários moradores, comerciantes, donas de casa, dona de sorveteria. A gente conversou com muita gente e a maioria delas falaram que gostariam de mudança, queriam mudanças, porque do jeito que o município estava, não poderia ficar. Essas são as palavras dos moradores que nós conversamos. E espero que o prefeito aí, o Wagner, ele faça uma boa gestão, que ele cumpra as promessas que ele fez durante a campanha e seja uma resposta aí que a população pediu, de mudança mesmo, porque o Magrão, ele era apoiado pelo Pedro Henrique. Então, significa que a população estava insatisfeita com a gestão do Pedro Henrique, apesar dele ser bastante querido, que foi o que falaram pra gente também, que o Pedro Henrique, ele é bastante querido no município, tem ali a sua contribuição de trabalho para o município de Alto Alegre, porém a população aí disse estar insatisfeita com o que vinha acontecendo, principalmente na área da saúde e da educação. Uma moradora relatou para a gente que medicamentos estavam em falta nos postos de saúde, muitas mães relataram que estava faltando
o fardamento escolar, que as crianças não recebiam, que tinham que tirar do próprio bolso. Então, espero aí que essa mudança ela aconteça de fato, porque Alto Alegre é uma cidade bonita, uma cidade bem organizadinha, mas que tem por trás aí todo essas faltas, né? Sim, exatamente. Hoje, inclusive, eu estava conversando com o Natanael Vieira, no Bom Dia Roraima, sobre, na verdade, a gente não tem o trabalho de fazer, como eu posso dizer, elogiar um ou elogiar outro, né? Assim, mas o que é fato? Na proposta de governo que foi apresentada à Justiça Eleitoral pelo Valdemir Magrão, essa proposta era de uma página com 10 ações. O Wagner Nunes, que foi eleito, ele apresentou uma proposta de governo de 6 páginas com 140 ações, mais de 140 ações. Agora, fazer isso em 7 meses, sinceramente, eu acho bem improvável, porque são muitas situações que têm que ser resolvidas, né, em torno aí da saúde, da infraestrutura, da educação, né, propostas que ele está querendo implementar. Claro que existe essa expectativa, como ele já falou para a gente também, sobre essa questão de ter o apoio de muitas forças políticas aqui do Estado, mas a minha análise é de que essa proposta de governo já é uma proposta de governo para 4 anos. Então, dentro da proposta dele, ele já está fazendo pré-campanha. Mas então, ainda falando sobre o resultado, né? Como você sabe, ele derrotou o prefeito interino, Valdemir Magrão, do MDB, que, por sua vez, como a Marília falou, é apoiado pelo ex-prefeito cassado. Foi uma diferença de apenas 632 votos. O vice-eleito é o servidor público estadual Max Queiroz Silva, o irmão Max, do Progressistas, que tem 43 anos. A chapa vai ser diplomada oficialmente até 31 de maio. E em suas primeiras palavras, ditas inclusive, a primeira equipe jornalística que estava lá era nossa, e a Marília Mesquita falou com ele, e Wagner agradeceu aí a população de Alto Alegre pela vitória e a quem se empenhou na campanha e se disse feliz com o resultado. Prometeu ainda trabalhar pelo município. É o que a população, o povo de Alto Alegre precisa. Necessita, né? Necessita que tá pedindo, os governantes, tanto governo, prefeitura, vereador, deputado, senador, claro, todos os políticos, eles trabalham em prol da população, claro, são porque eleitos pra isso, né? Foram eleitos para isso, se dispuseram a isso. Exatamente. Então, o mínimo que a gente espera é que exerçam o seu papel, façam o trabalho em prol da população, que é uma população que está ali muito carente de representantes, porque é uma reclamação que não tem remédio, que não tem farda, que está faltando isso, falta aquilo. Então, se foi necessário fazer essas eleições suplementares, que é algo que acontece, que não acontece com muita frequência no Brasil e aconteceu em Alto Alegre, então é porque a situação lá já estava bem periclitante. Então, eu espero aí que ele faça um bom trabalho. E nós fomos a primeira equipe a chegar lá. Sim. E quando eu cheguei, estava o Wagner, sim. com os seus assessores, apoiadores. A população também estava lá. Foi na casa dele, né? Isso, foi na casa dele. Estava bem apertado, hein? E muito quente. Eu fiquei muito suada lá, porque tinha muita gente mesmo. E eles estavam ali recebendo a apuração, acompanhando tudo direitinho, fazendo os cálculos. E o que eles gritavam bastante foi trabalho. Eles gritavam trabalho, trabalho, porque é isso que ele prometeu aí, que é de muito trabalho. Ele prometeu também, ele falou pra gente que quer fazer um mandato sem corrupção. Então, vamos ver aí se ele vai cumprir com essa promessa. Olha, tem muita gente que... Não estou falando no caso do Wagner, né? Mas tem muita gente que disse esse discurso. A gente já viu tantas vezes a pessoa lutar pela corrupção e aí acontece o contrário, né? Mas, enfim, deixa a minha crítica aqui e a população julga por isso. Pois é, aí a gente tem aqui o Valdemir Magrão, que a gente não conseguiu encontrar o Magrão depois do resultado da eleição, né? Mas hoje consegui falar com ele e disse que reconhece o resultado das urnas. Ele, inclusive, postou no Instagram agradecendo aos 4.070 votos que recebeu, porque disse que fez uma campanha limpa. Por outro lado, agora,
para mim, ele disse que... Ele reiterou as acusações de compra de votos contra o rival, com direito ao uso da máquina do governo de Roraima. E aí, lembrando que ele também está na mira da justiça, pela mesma acusação de comprar votos, mas ele se disse tranquilo. O Magrão finalizou confirmando ser pré-candidato nas eleições de outubro com direito a mandato de 4 anos. Portanto, essa disputa vai se repetir em outubro, né? Vai se repetir e nós estaremos lá em nome de Jesus, se Deus permitir. Estaremos lá novamente para acompanhar, porque ele fala que o Wagner teve o apoio do governo, sim, ele teve, isso é uma coisa escancarada, mas por outro lado, ele também teve o apoio da prefeitura. Então, querendo ou não, era máquina contra máquina. Vamos ser bem sinceros e falar um português bem claro aqui. Porque era máquina contra máquina, uma mais pesada do que a outra, mas não deixa de tirar o peso que a máquina da prefeitura também tem e a influência do Pedro Henrique Machado também tem. E lá em Alto Alegre, nós não conseguimos, de verdade, não encontramos o Magrão, não sabíamos aonde ele ia acompanhar a apuração. O Nunes, ele deixou bem claro aonde ele estaria, nos convidou também para acompanhar junto com ele. Então, o nosso acesso ao Wagner foi mais fácil do que com o Magrão. E após o encerramento das urnas, que encerrou pontualmente aí às 17 horas, os portões foram fechados às 17 pontualmente, os eleitores, tanto do Wagner quanto do Magrão, desculpa, porque Mourão é outra pessoa que a gente conversou lá. O Magrão, esses eleitores se reuniram lá na praça principal do Alto Alegre e tinha muita gente de verde. Nós vimos aí mais eleitores do Magrão do que do Wagner. E nós tentamos conversar aí com os eleitores do Magrão e uma moradora lá de Alto Alegre foi bem grosseira com a gente. Vou desabafar aqui porque eu fiquei bem chateada com ela. Foi bem grosseira com a gente e eles não quiseram conversar mesmo, falaram que estavam bastante nervosos, apreensivos, e o Wagner, ele sempre esteve aí nas primeiras urnas, ele sempre esteve à frente. Então, liderou do início ao fim na apuração. Isso, ele liderou aí do início ao fim, e isso estava deixando os eleitores do Magrão aí bem apreensivos. Eu acho que isso dificultou mesmo a nossa conversa com eles, mas ela ser grosseira comigo foi desnecessário. Né? Não fez juiz ao nome do município, que é Alto Alegre, ela foi auto-grosseira, né? Auto-grosseira, mas tudo bem, perdoada. Ai, Marília, eu adoro seus comentários, né? Piadas ruins é aqui mesmo. Mas lembrando que o Magrão agora, ele está se preparando para deixar o cargo, ele está como prefeito interino, vale ressaltar, ele é presidente da Câmara, né, foi eleito presidente da Câmara, foi eleito vereador, e aí vai voltar para esse cargo e aí, então, concorrer à prefeitura novamente em outubro, só que agora por mandato de 4 anos. Tem um levantamento que a gente fez aqui também sobre a quantidade de prefeitos que o município de Alto Alegre vai ter em um ciclo de apenas 6 meses. Né, porque a gente pega aí novembro até agora, né, até abril. Porque você pega aí também de janeiro de 2021 a agora, nesse caso, né, e de novembro para cá é a mesma coisa. Porque veja bem, gente, olha só, Alto Alegre, como você sabe, é um município que está se notabilizando, infelizmente, por vários escândalos de corrupção. 4 prefeitos nesse ciclo aí, de 2021 a 2024. Pedro Henrique Machado, Simone Friedrich, Valdemir Magrão e agora o Wagner Nunes, recém-eleito, que aí ele vai completar esse mandato que era para ser do Pedro Henrique. Em 2020, Pedro Henrique foi reeleito prefeito da cidade para mandato de 4 anos e teve Simone em sua chapa. E enquanto chefiou o Poder Executivo Municipal, até março deste ano, respondeu ao processo na Justiça Eleitoral que resultou na própria cassação e de sua vice por distribuir cestas básicas na eleição anterior. Outra acusação a que Pedro Henrique ainda responde na Justiça Comum é a de fraudes licitatórias na prefeitura, que inclusive o levou à prisão por 15 dias e ao afastamento do cargo de prefeito por 3 meses. Durante esse período de afastamento, a Simone Friedrich, a vice-prefeita, governou o município e, por decisão da Justiça, se manteve no cargo mesmo após a Câmara tentar afastá-la
por causa da instabilidade política, né? A justiça foi lá, interferiu nessa situação e aí manteve a Simone no cargo. E após a definitiva cassação de prefeito e vice-prefeita na Justiça Eleitoral, aí o Valdemir Magrão, presidente do Legislativo, assumiu o Executivo interinamente e hoje, até o momento, ele está como prefeito, né? E nesse período que o Magrão está na prefeitura, a própria prefeitura e o ex-prefeito, Pedro Henrique Machado, foram alvos de uma operação policial que investiga superfaturamento de combustíveis. E lembrando aí, gente, não custa nada lembrar que essas eleições suplementares de domingo foram convocadas devido à cassação do ex-prefeito e, novamente, a questão de corrupção, né? As denúncias de corrupção em torno de eleições lá em Alto Alegre, né? Foram marcadas por várias denúncias de corrupção, de compra de votos, né? E a juíza de Alto Alegre, Cici Schwantz, inclusive, prometeu analisar todas as denúncias o mais rápido possível, sem atropelar os prazos legais. E aí entra, né, um pouco a nossa observação, né, Marília, sobre a gente teve a oportunidade de andar pela cidade de Alto Alegre na noite de sábado. Na verdade, não a partir da noite, não, foi a partir de tarde. Nós chegamos sábado. E Já fomos atrás aí da informação, já fomos atrás para ver como é que estava o movimento no município. E estava bem movimentado, né? Porque eleição movimenta o município. São 2 eventos aí que movimentam Alto Alegre. Forró Alegre e eleição. Prefeito, por favor, Forró Alegre, faça de novo. Ela gosta. Isso mesmo. O município estava bastante movimentado, algo assim surreal até, porque em todas as casas praticamente tinham pessoas sentadas nas calçadas, em frente às residências, nas esquinas, nas calçadas, em tudo quanto era canto tinha gente sentado, muitas famílias, as pessoas ingerindo bebida alcoólica de forma surreal mesmo, assim. E fora do horário, né, permitido, né? Isso. A lei seca começou às 11 da noite. Mas os bares e distribuidoras, eles cumpriram o horário. Às 23 horas, eles fecharam seus estabelecimentos. Porém, a população permaneceu aí ingerindo bebida alcoólica. Eu conversei com o tenente-coronel, que é o responsável aí pelo policiamento lá de Alto Alegre, o tenente-coronel Mourão. Por isso que eu tô com Mourão e Magrão na cabeça. E ele falou o seguinte, que a PM, ela passou fazendo as rondas, informando nos bares, nas distribuidoras, que o horário para funcionamento era até às 23, e beleza, os comerciantes acataram, mas a população, ela comprou a bebida e levou para casa. Ele me falou também que foram atendidas aí algumas ocorrências de som alto, mas assim, nada muito... de muita gravidade, sabe? Sim. Eles chegaram, conversaram, a pessoa entendeu e aí ficou tudo certo. Mas, assim, estava movimentado. Sim. Nós conversamos com uma outra moradora que ela disse que só estava movimentado por causa das eleições. E aí ficou 2 pontos. Por quê? Pessoas falaram pra gente que era normal, que todo final de semana Alto Alegre é movimentado daquele jeito. Porém, uma outra moradora disse pra gente que não, que é mentira isso que aí. Ela falou, não, é mentira, porque domingo aqui é parado, é morto, ela falou desse jeito, é parado, não tem ninguém, eu tô até estranhando essa movimentação toda. E teve também uma situação que foi relatado lá pra gente sobre a compra de votos. Sim. Que foi uma das coisas que movimentou ali o comércio de Alto Alegre e também movimentou ali a cidade, porque relataram pra gente que as bocas de urna estavam chegando aí até R$1.000. Nossa, gente. Então, eu fui num comércio, lá numa lojinha de variedades, e a comerciante, eu comecei a conversar com ela e tudo, e aí ela falou que sim, estava tendo a compra de votos e as bocas de urna estavam chegando até R$1.000 e que isso movimentou ali o comércio, o bar, a distribuidora, todo mundo, de uma certa forma, acabou movimentando ali o comércio, fomentando as vendas. Sim. E a gente percebeu isso também na nossa ronda por lá. E até pelas notas que eles recebiam, né? Isso, uma das coisas que ela falou foi isso, porque estavam chegando ali, ela disse que a maior venda dela, as maiores vendas dela é no Pix e no cartão de crédito ou débito. E nas últimas 2 semanas,
o que mais rolou ali foi dinheiro em notas altas de 50 e de 100, e ela disse que chegou até a ficar um pouco preocupada porque ela não tinha troco, né? Então isso ela percebeu e falou pra gente. Pois é, uma outra situação também na nossa cobertura, né, agora tecnicamente, foi a dificuldade de comunicação em Alto Alegre, né, Marília? É muito complicado ali, a gente não tem internet em todo canto, né? A gente tem uma das operadoras que oscila, né, o sinal de internet, de ligação. A gente teve um pouco de dificuldade nisso, né? Foi, a internet foi uma das coisas mais complicadas que nós tivemos aí durante a nossa cobertura, porque nós publicamos mais de 10 matérias durante essa nossa estada em Alto Alegre. E a maioria dessas matérias, elas estavam sendo publicadas em tempo real. Sim. Então, o acontecimento estava acontecendo e a gente já estava fazendo o texto para publicar. E essa falta de internet dificultou bastante o nosso trabalho, porque nós se dividimos aí, o Lucas ficou responsável por acompanhar a apuração, eu fiquei responsável para acompanhar aí a movimentação. Ah, é meu jeitinho. Mas eu fiquei responsável aí por acompanhar a comemoração. Isso, a comemoração, como é que tava ali o frevo mesmo. Sim. E eu tentando mandar um áudio pro Lucas e nunca chegava, e eu tava desesperada porque TIM não funcionava, Claro não funcionava, os Wi-Fi também não estavam funcionando, então isso foi uma coisa que dificultou bastante o nosso trabalho, mas nós conseguimos aí concluir tudo e publicar as nossas matérias até num tempo bem hábil. Com certeza, eu assim, sou muito suspeito para falar, né, mas essa eleição não teve cobertura melhor do que a nossa não, hein? Não teve, meus colegas que estão nos ouvindo, me desculpem, mas a cobertura da Folha, ela foi sensacional, porque nós chegamos no sábado, então a gente já foi sentindo como é que estava a população, como é que estava o município, como é que estava a situação, de fato, antes das eleições. Sim. E no domingo a gente já estava lá, então a gente já sabia mais ou menos aonde tinham as coisas, como é que estava funcionando. E a gente já, quando eu fui conversar com o Wagner, por exemplo, eu fui a primeira repórter a conversar com ele, assim quando ele já fechou as urnas, declarado eleito, eu fui a primeira a conversar com ele. Então, eu conversei com ele, nós pegamos imagens dele comemorando, dos eleitores comemorando, eu tô com a música deles, o single deles na cabeça até agora. Até agora eu tô com essa música na cabeça. E aí, depois a gente fazer tudo isso, quando a gente já tava indo embora, que os outros veículos estavam chegando lá para falar com ele. Então, a nossa cobertura, ela foi muito boa. Trabalhamos em equipe de forma bem organizada, responsável, com credibilidade, sem atropelos. Sim. Então, o nosso trabalho ele foi muito, muito bem feito. Com certeza. E aqui na redação, eu também sou suspeito para falar. Aqui o clima é muito bom, né, Marília? É bem gostoso trabalhar aqui. É muito bom, todo mundo na brincadeira, né? Mas nada disso tira a seriedade do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Agradecimento também aqui, além da Marília Mesquita e além de mim, teve também a Nilzete Franco na fotografia, teve também o Enerson Cabral como motorista nosso, levando a gente e fotógrafo. E fotógrafo também. E tem também aí, o Leandro gente, de Souza. O Leandro de Souza, que foi o nosso social media, jornalista social media aqui do nosso Grupo Folha de Comunicação. Parabéns aí a toda a equipe, agradecer também a audiência, evidentemente, a todos vocês que confiaram no nosso trabalho, numa cobertura muito diferente, né? E foi muito legal, uma experiência que para mim foi muito enriquecedora. Marília, para você também? Foi bastante cansativo, não foi muito cansativo, porém foi muito bom, foi muito gratificante. Nós podemos, assim, crescer profissionalmente, porque foi algo assim que nós não estamos tão habituados, porque eleições acontecem a cada 4 anos, e dessa vez ela foi antecipada, e uma eleição com menos de 30 dias, e a gente já vinha acompanhando, então foi assim uma experiência muito bacana. Lá em Alto Alegre eu encontrei vários conhecidos, estava a própria vereadora lá, chegava numa esquina, tinha alguém, então foi bem bacana assim, poder acompanhar esse
processo na história desse município. Sim. E nós fizemos parte dele, contamos essa história, somos Com responsáveis por isso. Então, isso é muito gratificante, muito enriquecedor. E eu quero agradecer aqui também toda a receptividade que nós tivemos lá em Alto Alegre. Os moradores, assim, teve a senhora lá que me distratou, mas acontece. Acho que foi muita mais gente que Mas as tratou bem a pessoas, gente. assim, que nos receberam nas suas casas, isso foi muito bacana mesmo. Muito obrigada a receptividade de vocês. E é isso. Fizemos um bem. bom trabalho. Sim. Agradecer também aos PMs lá, né? Que nós fomos lá no batalhão deles, deram água pra gente, internet. Então, isso é muito importante, porque a gente fica ali por muitas horas. Nós acordamos, dormimos, sei lá, 1h da manhã, 7 horas a gente já estava de pé na rua. E aí retornamos pro hotel quase 3 horas da tarde para ter um descanso, para poder voltar. Então, foi um cansaço, assim, que valeu bastante a pena. Foi tão apertado quanto a seleção, né? Assim, a questão da nossa agilidade que a gente teve que fazer as matérias e tudo. E também eu quero mandar um abraço aqui para a juíza Cici Schwantz. Ela, inclusive, ontem me falou que ela acompanha o nosso trabalho aqui no nosso Papo de Redação. Então, um grande abraço para você, para Vossa Excelência, né? Eu gosto de usar o pronome de tratamento para a autoridade alta como a juíza. Muito obrigado pela admiração. A gente tem uma admiração mútua pelo seu trabalho. Então, e ela é uma fofa, adorei conhecê-la. Foi muito bem receptiva a nossa equipe, eu gostei demais de conhecer. A gente que já publicou tantas decisões da CICI aqui no nosso jornal, e agradecer demais aí pela receptividade, pela atenção, pelo carinho. E com essas informações, a gente encerra o Papo de Redação de hoje. Aqui, a participação aqui da Marília Mesquita, que estava com a nossa equipe em Alto Alegre. Agradecimento especial à nossa equipe do Papo de Redação também, ao Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo, nosso corpo técnico que faz esse podcast funcionar de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. Aproveito também para pedir para você seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, Folha BV. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Folha BV, ative o sininho, fique por dentro de tudo que é conteúdo audiovisual. Siga minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, e a Marília Mesquita também está no Instagram, hein, Marília? Também tô por lá, segue lá, marilia.mesquita.395, pode seguir lá. Sempre rola umas coisinhas. É isso aí, muitos bastidores também. Ela que faz mais bastidores do Papo de Redação do que eu, né, que deveria dar um exemplo, né? Deveria, né, Lucas Luquezzi? É verdade, deveria postar mais. Gente, muito obrigado mesmo. A gente volta amanhã, se Deus quiser.